Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10 nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, parceiro. O tempo não para, né? Trazendo aqui as informações, análise do Vasco da Gama, que vem com força máxima aí para o jogo contra o Botafogo, vem com o que tem de melhor, né, no momento para o jogo contra o Botafogo, né? Então você que não é inscrito no nosso canal, vem inscrição, vem se inscrevendo no nosso canal, vem mandando aqueles likes que a gente precisa tanto de inscritos, de like aí, é importantíssimo pra gente. Seu comentário também faz a diferença, né? Deixa seu comentário aí, sua resenha sobre o Vasco da Gama, seu nome e sua cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo. E lá no Instagram, @Vasco10RD, estamos por lá também te aguardando. Eu vou chamar logo meu amigo Gilson Santos, que tem as informações do Vasco da Gama. Semana importante, semana de decisão contra o Botafogo. O Diniz, hein? O Diniz vai trazer o melhor que o Vasco tem no momento? Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando ao Vasco 10 desta quarta-feira, véspera de Vasco da Gama e Botafogo, jogo de volta da Copa do Brasil, amanhã às 21h30 no Newton Santos. E Erasmo, agora é oficial. O Vasco entrará com força máxima no jogo diante do Botafogo. Lateral Paulo Henrique e o volante Tietê estão 100% recuperados, estão liberados e serão escalados por Fernando Diniz. Além dos dois jogadores, o volante meia Paulinho, que há muito tempo não é aproveitado por Fernando Diniz, também se recuperava, estava no departamento médico tratando de uma lombalgia, foi liberado e pode ser relacionado por Diniz para esse confronto. Já o volante Thiago Mendes segue em tratamento, sofre com a panturrilha, dores aí na perna direita e não deve ser relacionado para esse confronto contra o Botafogo. Do outro lado, Erasmo, o Botafogo também tem os seus probleminhas e o volante Danilo, que chegou aí como grande reforço do Botafogo, fez o primeiro jogo contra o Vasco da Gama, também é dúvida para a partida e pode não jogar contra o Vasco. O lateral direito Vitinho atuou ontem pela seleção brasileira e foi retirado do jogo aí no início da segunda etapa. Claramente aí o técnico Carlos Ancelotti favorecendo ao seu filho, que é técnico do Botafogo, o David Ancelotti, para que o Vitinho tenha condições de atuar contra o Vasco. Outro jogador que jogou na rodada de eliminatórias ontem é o meia Savarino. Savarino é venezuelano e esteve no confronto entre Venezuela e Colômbia, jogo que a Colômbia ganhou por 6-3. O meia atuou e não sabemos se chegará em condições de jogo para enfrentar o Vasco. O Botafogo também não contará mais com o goleiro John. John foi negociado, não pertence mais ao Botafogo e quem jogará na meta botafoguense é o goleiro Neto. O goleiro Neto, que há muito tempo não atua, foi contratado esse ano pelo Botafogo. O jogador atuava na Fiorentina da Itália e fará sua estreia na meta do Alvinegro. Portanto, Botafogo com uma mudança no gol aí, e o Botafogo tem um problema também crônico em sua defesa, Erasmo. O Botafogo sofre muitos gols de cabeça, estará com um goleiro novo e todos nós sabemos que a grande valência do atacante Verratti é a bola aérea e quem sabe o Vasco não possa decidir o jogo com a jogada em cima do Verratti. Agora, Erasmo, com todos os jogadores à disposição, a maioria do elenco do Vasco à disposição de Diniz, muita gente voltando de contusão, há uma preocupação do departamento médico e da comissão técnica do Vasco. Essa preocupação é com o gramado do estádio Newton Santos. Todos nós sabemos que o Newton Santos tem um gramado sintético e esse tipo de grama, esse tipo de piso favorece
a lesões em jogadores. O Vasco tem essa preocupação, não quer perder jogadores para o restante da temporada e por isso mesmo, Fernando Diniz fez rodízio entre os jogadores, treinou jogadores em todas as posições no time titular, os jogadores suplentes ganhando oportunidades de treinar com a equipe titular, exatamente porque se tiver possibilidade de rodar o elenco, fazer troca durante o jogo, Diniz fará, fazendo claramente um controle de carga entre estes jogadores. O Vasco tem como meta, sim, a classificação na Copa do Brasil, mas não abre mão do Campeonato Brasileiro. Portanto, amanhã é um jogo com muitas possibilidades. Fernando Diniz poderá fazer muitas trocas, até mesmo para dar gás novo à equipe, para testar jogadores que estão chegando, mas principalmente para fazer o controle de carga entre os jogadores. O elenco do Vasco era enxuto, Fernando Diniz ganhou reforços e não quer perder de maneira nenhuma a possibilidade de contar com estes jogadores para todo o restante da temporada. Outra preocupação de Fernando Diniz é a possibilidade de empate no jogo. Se empatar a partida vai para as cobranças de pênaltis, penalidade máximas, e nesse quesito o Vasco já passou de fase esse ano na Copa do Brasil, foi assim também na Copa do Brasil no ano passado, e o Vasco tem um grande trunfo para esse tipo de decisão. É o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim hoje é o maior pegador de pênalti da Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui já pegou 9 pênaltis esse ano, e se for para a cobrança de pênaltis, é a grande arma do Vasco da Gama. Por outro lado, o Vasco também tem grandes cobradores, o atacante Verratti, o lateral esquerdo Lucas Piton, Felipe Coutinho. Então, o Vasco forte aí desse tipo de disputa, e se o jogo for para as cobranças de pênalti, o Vasco está muito confiante. Diniz treinou bastante, Fernando Diniz se destacando bastante, mas os cobradores de pênalti do Vasco também tendo um ótimo aproveitamento, e o Vasco está tranquilo com relação a isso. Fico por aqui, Erasmo. Está chegando a hora do jogo. A gente volta amanhã aí, dando a escalação do Vasco, o time que será definido por Fernando Diniz para esse jogo, para esse confronto importante de quinta-feira, amanhã às 21h30, no Newton Santos, jogo que decide o futuro do Vasco na Copa do Brasil. Um grande abraço e até amanhã. É isso aí, Gilson. Eu estou preocupado com algumas questões aí no elenco do Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadores que estão voltando a jogar futebol, né? O caso do Robert Renan, então é difícil botar um cara desse como titular, né? Tem que pegar ritmo de jogo, assim como o Matheus França também, mas o que me preocupa é a volância do Vasco, rapaz, porque nós temos o Matheus Cocão, que é bem provável que seja usado, né, para esse jogo. O Tietê também está se recuperando aí, mas está à disposição do Diniz. O Paulinho, que é uma incógnita, né, um ótimo jogador, mas depois da cirurgia está naquele processo ainda aí, né, de destravar. E o Thiago Mendes, que chegou, mas não chegou, né? Então, ou seja, a gente precisa ter volantes inteiros, e a lista que eu coloquei aqui não estão inteiros, não estão no pleno, na forma plena. Então, disponível mesmo, nós temos o Barros, está e vai ter que se dosar para não ser substituído, e temos o Hugo Moura, que está na zaga. Então, olha só, olha a problemática da volância contra um time que é muito intenso, vai exigir bastante de marcação, de pressão dos volantes, e a gente está meio cambaleando aí nesse setor. Vamos ver como o Diniz, a estratégia do Diniz para esse setor diante do Botafogo. Eu quero trazer um relato. O relato aqui é sempre importante, os nossos ouvintes, nossos amigos, parceiros do canal aqui, tem preferência, e hoje é o Djalma Caxanga de Jequié, trazendo o seu relato aí da sua carreira, né, das suas aventuras no futebol. Djalma Caxanga com a gente. Bom dia, meu irmão Gilson. Aí é vascaíno mesmo.
Você foi embora de Jequié, e aí eu fiquei, né, aqui, e aí fui crescendo, dando 12, 13, 15 anos, eu comecei a jogar nas escolinhas aqui, né? E aí aconteceu que eu joguei num bocado de time aqui em Jequié. Esse time amarelo que tá aí, a gente foi campeão no Cururu. Esse time já foi campeão no Cururu várias vezes. Aí é o Barcelona de Jequié, um dos melhores times de Jequié. Aí jogou Lely, que jogou no Vitória, jogou Leno, que jogou no Vitória, jogou no Bahia. E essa outra galera aí, tudo é amadorzão, mas tudo jogou bola. Fomos campeão em 2006. Esse time aí que tá a gente, esse time azul e branco, que tem o nome Silvani, é outro de Jequié, São Francisco, muito conhecido. Aí a gente foi campeão em 2001, 2002 e 2003. Tem uns 4 aí que foi profissional, os outros tudo amador, mas muitos jogadores bons de bola aí, viu? Muito que não foi aproveitado, futebol era pouco mais difícil, empresário não tinha. Esse time aí, Gilson, que tá eu com a camisa amarela e short preto e meião amarelo, aí era o time da Gameleira, uma empresa que tem aqui. Você conhece muito bem, você era pequeno, você passava aí na porta direto aí. Aí era a Gameleira, um timaço, campeão da cidade no estádio Valdomiro Borges. E aí depois a gente foi pro Cururu, jogar lá no Cururu. Fomos campeão lá no Cururu também, só tinha jogadores bons. E aí, Gilson, tem aí o Caxias, né? Que a gente era menino, a gente cansou de ir pro Cururu, idade de 9, 10 anos, 9, 8 anos, a gente ia pro Cururu assistir o Caxias. Nunca imaginei de jogar no Caxias. Aí tive a possibilidade de jogar com esses caras ainda aí. A gente fomos campeão aqui no Cururu também. Você sabe que o time do Caxias é um time de tradição de muitos anos. Esse time do Caxias foi fundado em 1976. E esse time amarelo que estamos aí foi o Juvenil do Jequié na época, né? Tinha o profissional e tinha o juvenil. Aí, ó. Tá eu e Gaso, Gilson, de junto aí. Isso aí foi em 1989. A gente era juvenil na época aí, 89 isso aí. Lugar que a gente via uma meia, a gente fazia uma bola. Não é isso, Gilson? E esse outro time, Gilson, que tá aí, esse de azul, de listrinha, das meias listrada, aí era o União, um dos melhores times também daqui de Jequié. Foi fundado ele em 87, 88, foi da Padre Molina, começou com a gente e aí depois terminou com um adulto, foi pro Cururu, foi campeão no Cururu, que não era ser fácil ser campeão no Cururu. Essa foto aí que tá Walter, né? Tá eu, Júnior, só teve cara bom de bola. Eu ainda tive a possibilidade de jogar com Walter, né? Que Walter foi profissional, e aí Walter já tava parando na época aí eu bem novinho aí. A defesa era eu e ele aí, eu e Valtão. Valeu, galera. Esse Gilson aí é vascaíno doente, aí é torcedor do Vasco dentro da barriga da mãe. Conheço aqui da minha infância, gente finíssima, Gilson Santos. Valeu, Gilson Santos, meu irmão. Fica com Deus. E outro detalhe, né? Brasil, quinto colocado aí nas eliminatórias. Parabéns aos envolvidos. Pior campanha, né, disparado da seleção. Que bonito, né, rapaz? Tá faltando Vasco nessa seleção aí. Galera, um grande abraço para Djalma Caxanga, né, que deixou aí seu relato aí, importantíssimo, né? A gente aprecia pessoas, né, que amam futebol, que amam o Vasco da Gama e que amam estar aqui do nosso lado, colocando, né, a sua vida, seus sentimentos aí, suas lembranças pra gente. Muito obrigado, Caxanga. Deixa sempre o seu recado aí, manda notícias, porque a gente acaba sentindo falta de vocês. E o Ailton Sargento também, outro craque também, que jogaram junto, né? Jogaram por aí, né? O Ailton Sargento também de Jequié, tá falando que é difícil competir com os petrodólares lá do mundo árabe, né? Falando sobre o Rayyan, né? Sobre uma eventual proposta, né? Que estão se falando aí, isso tá mexendo com o garoto, mas que o garoto possa ter a concentração para esse jogo desta quinta-feira, que a gente vem na quinta-feira falando aí sobre esse pré-jogo, decisão do Vasco da Gama. Você que está com a gente não inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like,
compartilha com os amigos aí, comenta, deixa seu comentário, é importante, seu nome e sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. E lá no Instagram, @Vasco10RD. Tô com você hoje apurando aí notícias do Vasco para amanhã trazer mais informações aí. E prepare seu coração que nesta quinta-feira tem Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, valeu! O Vasco é para quem acredita.